Só um instantinho. Ok, um bom dia a todos e a todas no nosso segundo dia do 7º ciclo de palestras de Consciência e Cognição do Grupo Consciência e Cognição aqui do Recife, da Federal do Pernambuco, a UFPE. Uma satisfação tê-los novamente, para a gente poder apresentar, comentar, discutir a nossa pesquisa, as nossas pesquisas, e ouvir críticas, comentários, sugestões e manter a roda acadêmica, essa rede acadêmica funcionando apesar dos desafios e também porque nós temos desafios, mantê-la rodando. Então vai ser uma satisfação tê-los novamente. Vamos ter algumas comunicações de alunos agora nessa parte e depois a gente fecha com uma conferência. Como a gente já conversou com o professor Tarek ontem, é importante, eu acho que esse evento seria ideal que a gente tivesse pelo menos uma vez por semestre, né? Esse ano a gente ainda não tinha conseguido fazer e agora a gente começou com essa iniciativa, até porque a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? O confinamento e tal, essa iniciativa online. Eu estou satisfeito com como está sendo feito e convido vocês a pensarem em novas alternativas e pensar em novos formatos sugestões são muito bem vistas, sugestões e críticas também, para a gente pensar em melhorar e articular melhor a nossa comunidade, tanto daqui como também acho que especificamente aqui do Nordeste também. Acho que tem muita coisa boa sendo feita aqui, mas a gente não tem a gente não sabe, infelizmente, às vezes, o que cada um está pesquisando. Então, é uma maneira interessante de fomentar a comunidade. Tá, então a gente vai começar com a apresentação do Hugo Mota, mestrando aqui da UFPE, a apresentação e organizador também do nosso evento, intitulado Até que ponto aceitar a existência de desacordos profundos nos compromete a um relativismo epistêmico. Muito obrigado, Hugo. A gente, quando chegar a 20 minutos, eu falo que você tem mais 5, ok? Oi, consegue me ouvir? Obrigado, Marcos. A minha tela está aparecendo para vocês ou não? Ainda não está aparecendo, não. Não? Deixa eu tentar de novo. Agora foi? Os slides estão aparecendo agora? Sabe dizer? Tá, não. Calma, agora tá. Apareceu. Ótimo. Pronto. Bom, então vou começar. Obrigado, Marcos. E obrigado a todos que estão aqui também. Bem, eu sou Hugo Mota. Sou daqui da UFPE, mestrando, sou bolsista CAPES e sou orientado por Marcos. Também estou ajudando a organizar esse evento. Bem, a minha apresentação ela vai se relacionar com alguns temas que eu estou tentando pensar para o meu projeto de doutorado. Um desses temas são os desacordos profundos. E eu vou tentar fazer uma relação desses desacordos profundos com o relativismo epistêmico, ou pelo menos uma forma de relativismo epistêmico, ou algumas. Mais especificamente, eu vou tentar fazer essa relação através dessa pergunta, pelo menos na apresentação de hoje. Até que ponto aceitar a existência de desacordos profundos nos compromete a um relativismo epistêmico? Então, ao final dessa apresentação, eu pretendo ter pelo menos um pouco de entendimento sobre essa pergunta, né?
Bem, a estrutura da apresentação vai ser bastante simples. Primeiro eu vou falar um pouco sobre desacordos profundos, o que são eles, dar um exemplo e analisar brevemente ele. Depois eu vou rapidamente falar sobre qual é o relativismo epistêmico que eu estou me referindo nessa apresentação e tentar mostrar que existem vários outros, assim, vou mencionar que existem outros, mas que eu vou pegar essa versão simplificada, ou tradicional, talvez. Depois eu vou analisar alguns exemplos que eu considero relevantes para entender por que é que eu faço essa relação entre desacordos profundos e relativismo epistêmico. E no quarto ponto eu vou vou tentar responder a questão inicial, ou tratar dessa questão inicial, que é o título da apresentação. E no final, no quinto ponto, eu vou rapidamente mencionar algumas outras questões que surgiram e que eu ainda não tenho uma boa maneira de tratar, talvez, mas são questões interessantes. Hugo, só uma curiosidade, você está conseguindo se ver na apresentação ou você fez tela cheia? Eu não fiz tela cheia, mas também não estou conseguindo me ver. Mas está tudo bem. Você consegue ver as pessoas? Não, não é porque a tela do meu notebook é muito pequena. Aí se eu fizesse isso, eu ia ter dificuldade. Então, basicamente, você só está vendo a sua apresentação e só isso? Mas eu estou acostumado já com isso, não tem problema não. Só curiosidade, desculpa. Eu confio em vocês. Bem, o primeiro exemplo que eu vou tratar rapidamente aqui é um conflito entre vizinhos. Esse aqui é um exemplo que eu tirei do Chris Hanali e adaptei para nossa realidade brasileira. Bem, Silas M. é um evangélico criacionista que acredita que alfa, a Terra tem no máximo 6.000 anos de idade, e beta, há uma teoria conspiratória que pode ser tomada como evidência para explicar o motivo dos cientistas estarem nos enganando esse tempo todo sobre a verdadeira idade da Terra. Silas também rejeita a teoria da evolução e a cosmologia contemporânea, citando leituras literais da Bíblia. Ele diz: sua negação das escrituras é injustificada. Mas também temos aqui o vizinho de Silas, que é o George M., e ele é um defensor do novo ateísmo, portanto ele nega alfa e beta. George rejeita as visões religiosas e criacionistas do seu vizinho e afirma que a Terra tem muito mais de 6.000 anos. E ele fala: sua negação da geologia e da biologia evolutiva é injustificada. Bom, temos aqui um conflito entre vizinhos que poderia acontecer talvez em qualquer lugar, mas eu quero mostrar quais são algumas características especiais desse tipo de conflito e desacordo, né? E também entender como é que ele poderia ser resolvido, se pode ser resolvido. Mas antes, eu vou tentar classificar para vocês que esse é um tipo de desacordo profundo, seria um exemplo de um desacordo profundo. E um desacordo profundo, vou aqui citar o Vogelin, no desenvolvimento dele sobre esse tipo de desacordo. Ele fala: temos um tipo muito diferente de desacordo quando este procede de conflito entre princípios subjacentes. Nessas circunstâncias, as partes podem ser imparciais, livres de preconceitos, consistentes, coerentes, precisas e rigorosas, mas ainda discordam. E discordam profundamente, não apenas marginalmente. Então, quando eu falo de princípios subjacentes, estou pensando no que outros chamaram de proposições estruturantes, ou no que Wittgenstein estava inclinado a chamar de regras. Assim, temos um desacordo profundo quando a discussão é gerada por um conflito entre proposições estruturais. Então, é um caso mais específico de desacordo, onde o que está em jogo são coisas fundamentais para aquelas pessoas. Quando investigamos a causa de um desacordo profundo, não encontramos simplesmente proposições isoladas, mas em vez disso encontramos todo um sistema de proposições e paradigmas, modelos, estilos de agir e pensar, que se apoiam mutuamente, que constituem uma forma de vida. Afirmar que alguns desacordos profundos não quer dizer que existem desacordos profundos, não quer dizer que eles sejam comuns. Mas se desacordos profundos podem surgir, que procedimentos racionais podem ser usados para a sua resolução? O Vogelin
diz que o caminhar dessa discussão leva a resposta nenhum. Ele é um que depois vou chamar de um pessimista sobre desacordos profundos, porque ele acredita que não existe possibilidade de resolução racional para um desacordo como aquele que eu mostrei mais em cima. Então, para a gente entender um pouco aquele exemplo, eu criei esse esquema aqui. Ele é um pouco engraçado e esquemático realmente, né? Mas eu vou tentar fazer com que ele funcione mais para frente para entender tanto os dois lados, né? O pessimismo sobre desacordos profundos e o otimismo, como também mais para frente eu tentar apresentar isso como parte da minha argumentação. Bem, para ficar mais claro, deixa eu ver se consigo usar esse apontador. Esse aqui é o sistema epistêmico, a representação do sistema epistêmico do Silas M. Ele acredita em alfa e beta. Obviamente teriam várias outras coisas aqui, mas eu estou ignorando. Enquanto que o George M, ele nega alfa e beta. Então, essas seriam crenças ou convicções ou princípios de cada um dos dois, representado aqui. O sistema epistêmico SM, eu vou chamar de SMS, e sistema epistêmico GM, eu vou chamar de GMS. Obviamente, mais uma vez, uma representação, é claro que essas pessoas têm várias outras crenças que eu não estou representando aí, e talvez representar em conjuntos ou dentro de círculos não seria a melhor maneira de representar, mas... Bem, o pessimismo é a seguinte visão, né? De acordo com a visão de Vogelin, o desacordo ilustrado pelo conflito entre vizinhos não poderia ser resolvido racionalmente. No fim das contas, nós deveríamos dizer a verdade. Há desacordos, às vezes, sobre questões importantes que, por natureza, não estão sujeitos à resolução racional. E aqui uma citação do Wittgenstein sobre a certeza que o próprio Vogelin usa nesse contexto, onde realmente existem dois princípios que não podem ser reconciliados um com o outro, então cada homem declara o outro tolo e herege. Bem, então, a leitura que a gente pode fazer daquele exemplo a partir dessa representação do pessimismo é a seguinte. Temos aqui eles dois tentando conversar, né? Aparece aquela cena, os dois falam aquilo, eles negam o que o outro defende. E o resultado disso para o pessimista é que o Silas vai chamar um de herege, o George vai chamar o outro de tolo, não vai haver comunicação e que vai surgir, por mais que eles tentem conversar, e tentar puxar outros tipos de crenças, outros tipos de convicções que eles têm, outros tipos de comportamentos que eles têm sobre o mundo, a visão, eles vão tentar buscar e analisar, explicitar cada parte da visão de mundo de cada um, através dessa conversa aí, que não sei nem se dá para chamar de conversa. E eles vão acabar notando que existem infinitas, eu estou obviamente representando, não estou defendendo o infinitismo aqui, mas existiriam, vamos dizer assim, infinitas ou perto de infinitas crenças do Silas, das quais o George nega também. E eles não conseguem encontrar nenhum ponto em comum entre os dois. É como se não houvesse nenhum ponto em comum que serviria de base para que eles sequer possam conversar. Então, o resultado disso é que não existe conversa racional. O que pode acontecer, a gente vai ver mais para frente. Então, essa aqui seria o resultado, né? É uma fórmula que eu acho que não existe na lógica, mas eu estou fazendo isso simplesmente porque talvez fique mais fácil mais para frente. Bem, temos também o otimismo sobre o desacordo profundo, né? Alguns teóricos do desacordo profundo rejeitam o pessimismo, afirmando que esta seria uma consequência intolerável. Isto é, eles acreditam que certamente esses desacordos devem poder ser resolvidos ou respondidos racionalmente. Seria um absurdo para eles acreditar que existem certas coisas que simplesmente a razão não consegue lidar, ou que as pessoas não iriam conseguir resolver através de uma conversa genuína. Bom, o Hanali, nesses dois textos que eu trago, ele argumenta que o pessimismo só surge na leitura de Vogelin, por exemplo, devido ao seu viés wittgensteiniano. E esse viés, por conta que esse viés wittgensteiniano traz consigo a ideia de que esse tipo de desacordo deve ser entendido como um desacordo sobre hinge propositions. Eu não vou tratar muito aqui do que seria uma hinge proposition, mas fica aí implícito que existe aí algum problema de você considerar
que esses princípios fundamentais seriam hinge propositions, pelo menos na visão do Ranelli, e isso geraria esse desfecho que ele considera intolerável. Para ele, outras teorias suportam, mas não sem dificuldades também, a possibilidade de haver uma resolução racional ao desacordo profundo, como, por exemplo, a teoria do princípio epistêmico fundamental. A leitura que eu faço naquele exemplo, naquele esquema do otimismo é a seguinte: eles vão tentar conversar, de fato vai haver um diálogo, porque eles vão acabar encontrando, a partir dessa análise e da discussão de cada crença e da explicitação dos seus modos de ver o mundo, eles vão acabar encontrando pelo menos um ponto em comum, que eu estou chamando de lambda. E a partir desse ponto em comum, eles vão poder pelo menos conversar e possivelmente, né, não é necessário, mas possivelmente vão conseguir encontrar uma maneira de resolver esse desacordo, esse impasse que eles têm. Bem, agora, rapidamente caracterizar o que é que eu vou chamar aqui de relativismo epistêmico, né? Existem vários modos vários tipos, né, várias formas de relativismo epistêmico. Eu vou falar aqui de uma que tem pelo menos esses três princípios, essas três regras, teses. A primeira regra ou tese seria a regra ou tese da dependência do sistema. Nesse caso, o status epistêmico de uma crença, seja justificado ou não, não seria uma propriedade intrínseca, mas algo que depende do sistema epistêmico daquele que acredita. Então, toda crença depende do sistema no qual ela está inserida, né? A minha crença de algo depende do sistema epistêmico que eu tenho ou que eu faço parte. A variabilidade do sistema seria outra tese. Os sistemas epistêmicos variam de cultura para cultura ou dentro de culturas únicas, de uma época histórica para outra. E a igualdade do sistema nenhum sistema epistêmico é superior ao outro. Então, essas são as três teses do relativismo epistêmico que eu quero, nesse momento, tratar. Existem outras versões do relativismo que eu acho que, inclusive, são melhores para defender o que eu quero defender, mas como essa apresentação é rápida e não tem motivo de eu apresentar tudo de uma vez, então eu vou primeiro tratar essa versão menor, né, que só tem três teses, que eu peguei do Williams. Bom, agora a gente vai analisar alguns exemplos que eu considero relevantes para entender toda essa diversidade possível de desacordos profundos. Né? Por exemplo, a gente pode pensar num exemplo em que existe uma personagem, uma pessoa que representaria a religião tradicional e outra que representaria a ciência tradicional. Então, Damares é uma evangélica fundamentalista, que acredita que que a vontade de Deus é absoluta. Ela também acredita que se Deus, por vontade própria, criou a vida também deve ser absoluta. Assim, Damares é defensora do movimento pró-vida e afirma que mulheres que realizam uma operação abortiva seriam assassinas dos próprios filhos. Então, essas duas primeiras frases aqui, elas representam um pouco da visão de mundo de Damares. Enquanto que essa segunda frase, ela seria o que ela defende, né, o que ela afirma, a declaração dela. Bom, Simone, a outra personagem, está em diálogo aqui, eu tentando entrar em diálogo com Damares, é uma feminista que acredita que a mulher detém os direitos sobre o seu próprio corpo. Ela também acredita que não se deve misturar religião e política, e que o aborto deve ser livre por se tratar de uma questão de saúde pública. Assim, Simone é defensora do movimento pró-escolha e afirma que mulheres correm risco de vida em clínicas clandestinas todos os dias, enquanto o aborto for considerado uma prática ilegal. Esse exemplo aqui eu não estou trazendo, por mais que ele seja muito atual, eu não estou trazendo para fazer aqui um juízo de valor de qual está certo e qual está errado moralmente, por exemplo, por mais que eu tenha a minha posição. Mas eu estou aqui querendo mostrar que isso aqui talvez seja um exemplo de um desacordo profundo, né? Esse debate entre pessoas que são a favor do aborto e pessoas que são contra o aborto. As razões que levam essas pessoas a defenderem um lado ou outro são muito interligadas com essas crenças fundamentais ou esses princípios estruturantes delas, né? Da visão de mundo de cada uma, do sistema epistêmico de cada uma.
Bom, outro exemplo. Eduardo é um olavista. Ele acredita na existência do marxismo cultural e é contra o politicamente correto. Para ele, o homem não interfere no meio ambiente de modo a causar o efeito estufa que leva ao aquecimento global. Ele confia nos cientistas que declaram que este é somente um processo natural. Ele afirma que os cientistas que alertam sobre isso, na verdade, são tendenciosos, financiados por George Soros. Assim, Eduardo nega o derretimento das calotas polares e o crescente aumento da temperatura terrestre, pois tudo isso são fake news e campanhas de desinformação para afetar o governo de seu pai. Greta seria outra personagem, né? Esse aqui eu não preciso nem explicar, vocês certamente já ouviram falar de uma pessoa assim. Greta é uma estudante, seria uma pessoa que está querendo conversar com ele. Ela acredita em seus professores e no método científico. Por isso, ela confia nas previsões trágicas feitas pelos cientistas ambientalistas. Assim, Greta luta a favor da preservação ambiental e da diminuição da emissão de gás carbônico na atmosfera, enfrentando os negacionistas climáticos. Acho que esse exemplo aqui, mais uma vez, não estou fazendo juízo de valor sobre qual está certo moralmente e qual está errado, mas claramente um se baseia no que atualmente pode chamar de fatos alternativos, ou uma teoria da conspiração, enquanto que outro se baseia na ciência tradicional. Então, a partir daí, a gente poderia pensar se isso seria ou não um exemplo de desacordo profundo. Bom, temos vários outros exemplos de cultura contra cultura, né? Eu não vou aqui criar mais uma situação hipotética, mas, por exemplo, negacionismo histórico do Holocausto ou da escravidão, que levam a consequências, por exemplo, a pessoas que são contra cotas raciais, pessoas que são contra a proibição do nazismo e coisas do tipo. Um processo colonizatório também seria um bom exemplo disso, ou um péssimo, né, triste exemplo disso. A aculturação seria outro modo de talvez existir um desacordo profundo nessa situação. E a polarização política também seria outra maneira de a gente ver que existem desacordos profundos no nosso dia a dia, talvez. 5 minutos. Bem, agora, finalizando a apresentação, vamos agora pensar naquela questão inicial, né? A partir dos exemplos anteriores, consideramos a possibilidade de haver uma relação entre aceitar a existência de desacordos profundos e a necessidade de se comprometer com o relativismo epistêmico. Ora, se os desacordos profundos forem definidos como conflitos entre princípios estruturantes que constituem diferentes sistemas epistêmicos, parece então ser relevante indagar sobre os pressupostos e compromissos epistemológicos dos teóricos dos desacordos profundos. Sendo assim, até que ponto aceitar a existência de desacordos profundos nos compromete a um relativismo epistêmico? Bem, para o caso do otimista, não parece existir essa necessidade de um compromisso com o relativismo epistêmico. Afinal, ele prevê que o estabelecimento de um diálogo racional entre os indivíduos seria possível, já que, mesmo com as diferenças entre os sistemas epistêmicos, existiria ainda assim um pano de fundo compartilhado em algum grau. Esse pano de fundo compartilhado eu estou representando a partir daquele ponto em comum que eles encontram a partir de uma conversa. Bom, já para o pessimista, analisar e compatibilizar os sistemas epistêmicos conflitantes seria impossível, pois as convicções fundamentais mencionadas pelas partes representariam somente uma fração das convicções, crenças, hábitos e modos de agir que estariam em jogo no desacordo. A busca pelas razões que justificariam essas convicções nos levaria a descobrir uma grande e complexa rede de crenças e comportamentos interligados entre si, organizados de modo a impedir que pudéssemos tratar de cada crença ou ato individualmente, inviabilizando o diálogo argumentativo racional e impedindo que exista qualquer grau de compartilhamento de pano de fundo entre os indivíduos. E aqui está representada aquela fórmulazinha que eu usei no outro exemplo. Ou seja, aqui não há espaço para convencimento racional. O que resta é a persuasão, opa, escrevi errado ali, e a conversão.
Acreditamos, portanto, que as razões para que alguém se posicione enquanto pessimista sobre os acordos profundos são similares às razões para se comprometer com as 3 teses do relativismo epistêmico anteriormente mencionado. Ou seja, se eu sou um pessimista sobre os acordos profundos, quando eu vejo uma situação dessa, como, por exemplo, aquele desacordo sobre os conflitos entre vizinhos, e a minha leitura é que não existe nenhum ponto em comum entre aqueles sistemas epistêmicos e que, portanto, eles não podem conversar, eu também estou dizendo que, talvez, né, essa minha hipótese, talvez eu esteja me apoiando para dizer isso a partir do princípio da igualdade do sistema, em que não existe um sistema epistêmico superior ao outro, por exemplo. Então, eu não poderia dizer que um está errado nem que o outro está certo, porque não existiria um ponto fora de qualquer sistema epistêmico que seria legítimo o suficiente para julgar se um está certo e se o outro está errado. Qual é o sistema epistêmico correto? Qual é o que contém a verdade? É claro que, se você analisar dessa maneira, talvez você possa pensar que o pessimista ele é um pouco ingênuo, ou que esse relativista é um pouco ingênuo. Porque, obviamente, se a gente parar para pensar e analisar direitinho, com base no que a gente vê na realidade, é muito melhor que você confie na ciência tradicional do que numa ciência alternativa. Mas, ainda assim, o meu ponto existem pessoas que defendem os 2 lados. E essas pessoas não são manipuladas, ingênuas e injustificadas em relação a tudo. Então, eu acredito que se eu quero defender alguma forma de pessimismo em que só resta realmente uma espécie de persuasão ou conversão entre as 2 pessoas, eu acho que para poder descrever essa persuasão, essa conversão, eu poderia utilizar de algumas ferramentas dadas pelo relativismo epistêmico. Bom, mais algumas questões. Realmente existem desacordos profundos? Será que os exemplos que vimos aqui cairiam em uma confusão similar ao desafio de Quine às lógicas rivais? Isto é, por partirem de sistemas epistêmicos distintos, os interlocutores estariam simplesmente falando sobre assuntos diferentes, utilizando palavras similares, não havendo, portanto, desacordo algum. Não poderia haver sequer um ponto em comum no qual os agentes poderiam estabelecer um desacordo. Em outras palavras, desacordos profundos resultariam em uma ruptura comunicacional? Essa é uma pergunta extremamente importante que eu pretendo abordar no meu projeto e na minha tese, mas no momento fica só como teaser. Outras perguntas, várias. Supondo que eles existem, esses desacordos profundos, quais seriam os critérios para discernir entre qual é um desacordo comum e qual é um desacordo profundo? Será que existem diferentes tipos de desacordos profundos? Por exemplo, aquela situação entre uma ciência alternativa e uma ciência tradicional é diferente do caso da religião tradicional e da ciência? Será que essas características seriam suficientes para distinguir diferentes tipos de desacordos profundos? Como entender os processos de conversão e persuasão mencionados pelo pessimista? Essa também é uma pergunta muito, muito complexa. Se comprometer com alguma forma de relativismo epistêmico é necessariamente algo ruim? Talvez seja, mas ao mesmo tempo, como eu falei, existem várias formas de relativismo epistêmico, e eu acredito que pelo menos algumas são interessantes, e eu acho que, inclusive, muitos de nós somos relativistas epistêmicos ou alguma coisa do tipo, sem perceber, porque a gente não conhece muito bem essas teses, e talvez um princípio que nós sigamos na nossa vida seja um princípio relativista. Isso não exatamente faz mal, por exemplo, não impede que exista verdade. Só diminui um pouco o status da verdade, talvez. Bom, quais as consequências negativas que uma teoria dos desacordos relativista enfrentaria? Será que haveria alguma contrapartida positiva? Ou seja, será que haveria um benefício de tentar pensar uma teoria do desacordo profundo relativista? E aqui eu termino a minha apresentação. Obrigado. Ok, obrigado, Hugo. Temos tempo para algumas perguntas. Vocês podem escrever no chat, pedir a palavra pelo chat. A gente tem outras pessoas que também estudam esses temas. Sugestões, críticas.
Então, eu tenho várias perguntas, Hugo. A gente vai poder conversar sobre isso. Eu venho acompanhando Sim. o movimento das ideias há um tempo também. Assim, eu tenho vários pontos. Um primeiro ponto, interessantemente, eu acho que a maneira como você apresentou os desacordos profundos parece cobrir, e o relativismo epistêmico, parece cobrir as etapas do pirronismo, o neopirronismo. Você notou isso? Porque seria uma primeira parte da diafonia, né, onde você tem esses conflitos e incompatibilidades, né, não conciliados ou talvez até não inconciliáveis, não conciliáveis. E você tem uma isostenia, que seria basicamente anular a pergunta qual o sistema é correto, porque basicamente eles têm todas as mesmas forças, o poder, não há um que é privilegiado em relação ao outro, né? Só faltou a epoqué, que é a suspensão do juízo a respeito disso, mas cobre direitinho, né, as etapas do pionismo. Talvez seja interessante até para articular com o trabalho do que o Matheus apresentou ontem. Especialmente a ênfase na isostenia, acho que é uma coisa muito importante para o relativismo, né, epistêmico, que ele apresentou, né, não haver privilégio entre esses sistemas e não haver um critério último para decidir qual é o correto, ou se talvez faça sentido a pergunta qual é o correto. E uma outra pergunta, eu acho essa pergunta do Quine muito importante. Eu acho que ela não deveria estar no final. Assim. Eu acho que ela deveria já estar no começo. Quando você pensa que há conflito entre princípios fundamentais, estruturantes, tem várias coisas implicadas aí. Implicado que esses sistemas epistêmicos eles não são conjuntos, mas de fato eles estão organizados inferencialmente, onde um é mais fundamental do que vários outros. Né? Esses princípios fundamentais podem entrar em conflito com algum outro princípio de um outro sistema, digamos, fora daquele. Você percebe, então, se ele entra em conflito, para você reconhecer que há conflito, incompatibilidade, conciliação, parece que você tem uma espécie de hipersistema, onde esses dois sistemas de base estão baseados, ocultados, para permitir que você reconheça que eles estão em conflito. Então, mas se você tem uma espécie de hipersistema ou hiperlógica, que acomode os dois sistemas para você reconhecer que eles estão em conflito, parece que não é tão deep assim, né? Parece que existe alguma coisa em comum, algum tipo de lógica mais geral que vai acomodar os dois para pelo menos mostrar que eles estão incompatíveis, não inconciliáveis. Mas, por outro lado, se eles forem profundos mesmo, você não tem essa hiperlógica, né, de base. E se você não tem uma hiperlógica de base, você não tem nada em comum, não tem conflito também. Porque se não tem nada em comum, não tem conflito. Se não tem conflito, não tem desacordo. Né? Então, eu acho um paradoxo muito interessante, logo no início. Porque se for deep mesmo, o Quine tem razão. Eles estão falando de coisas diferentes, eles não estão percebendo isso. E se não for tão deep assim, parece que tem uma espécie de hipersistema que acomode os dois para você reconhecer que é um conciliado. Né? O que você acha disso? Pois é, sobre o pirronismo, eu realmente acho que é extremamente compatível e talvez, eu acho que vale a pena, né, mencionar e trabalhar com isso, né, não vejo problema. E sobre essa questão do Quine, eu coloquei no final porque eu não pretendia, nessa apresentação, questionar se de fato realmente existem desacordos profundos, né? Mas certamente eu já coloquei no projeto, acho que é a primeira pergunta que eu coloco, a primeira parte, né? Porque, de fato, né, se eu não resolvo isso, eu vou ficar trabalhando com suposições, né? Se eu não resolver esse paradoxo, eu tenho sempre que estar supondo que existem desacordos profundos, né? Ou eu opto por um lado, e aí eu tenho que dizer que existe esse hipersistema, e aí talvez eles sejam compatíveis, na verdade, como você falou, né? É realmente um paradoxo muito importante para eu poder, para que seja possível, no mínimo, falar sobre desacordo profundo. Mas acho que talvez tenha sido justamente por isso que eu botei no final, porque eu não queria lidar com esse paradoxo e acabar meio que
baseando toda a minha apresentação, que é uma apresentação, eu acho que foi simples, em algo que é tão pesado, assim, vamos dizer assim. Eu não queria ter que tomar uma decisão sobre o paradoxo para depois poder falar sobre essas coisas. Então, eu já decidi supor que existem desacordos profundos e vou deixar essa questão de lado nessa apresentação. Mas eu pretendo trabalhar com ela. Sim, sem problema. Depois a gente conversa mais sobre isso. O Alexandre tem tempo para mais duas perguntinhas curtas, para uma resposta curta. Reparem que vocês têm contato entre vocês podem conversar fora daqui, né? Marcar para conversar. Alexandre e depois o Pablo. Talvez vocês possam fazer a pergunta um atrás do outro e o Hugo responde as duas. Pode ser. Alexandre, por favor. Primeiramente, bom dia. Muito foda a apresentação. Queria fazer uma pergunta. Foi um artigo de capa das teses que ele critica, que ele levanta, de que é possível avaliar sistemas epistêmicos diferentes a partir da tendência de cada sistema de produzir crenças verdadeiras, ou de produzir crenças que sejam compatíveis com a realidade. Eu queria ver o teu ponto em relação a isso. Desculpa, quem é que defende isso? Capel. Ele não defende, ele fala sobre esse tipo de... ok. Essa tese em um artigo dele, ele não defende isso. Não, eu não acho que seria necessário você dizer que um sistema epistêmico, tipo, nesse debate, pelo menos não acho que seria preciso assumir que existem crenças ou coisas que são compatíveis com a realidade, assim. Porque aí quebraria todo, pelo menos para mim, como eu estou tentando puxar essa visão relativista, quebraria todo o meu ponto, se eu assumir isso, né? Que existe, então, um critério, que é a realidade, e isso basta que eu compare essas crenças com a realidade, e aí eu vou ver. Algo assim, por exemplo. Talvez eu esteja simplificando, mas eu já posso dizer que eu não sou muito da praia da teoria epistêmica fundamental, por exemplo. Pelo menos enquanto um defensor um possível defensor do relativismo epistêmico. Né? Se eu não for um defensor do relativismo epistêmico, estiver aqui só como, não sei, uma pessoa que está tentando entender qual é a melhor maneira de pensar os desacordos profundos, então poderia ser. Eu teria que ver. Nunca li o texto total do Capel. A gente pode conversar. Ok, obrigado. Outra pergunta, né? Pablo? Essa é a pergunta? Inserir a questão da homeopatia nessa discussão sobre relativismo epistêmico. Então, eu acho que essa questão da homeopatia entra naquela ideia que eu falei ali de ciência. Poderia formular um exemplo entre uma ciência alternativa, que seria um tratamento medicinal alternativo, como a homeopatia, e uma ciência tradicional, medicina. Né? Poderia simplesmente criar um exemplo sobre isso, eu acredito que é válido, sim. Eu não sei se, mais uma vez, aqueles exemplos que eu mostrei, eu não sei exatamente dizer se são desacordos profundos, né? De fato. Né? Eu teria que... por exemplo, o Hanal, no artigo dele, ele dá alguns critérios para que você diga se aquilo é ou não suficientemente profundo para ser um desacordo profundo. E nesses casos, por exemplo, da homeopatia, eu não sei, porque não está muito ligado, pelo menos eu acho, né? Não sei. Não conheço uma pessoa que a homeopatia seja um pilar na vida dela. Assim, se ela... todas as crenças dela baseiam-se na homeopatia, eu acredito que pode ter o contrário, por exemplo, uma pessoa, talvez tenha, né? É por isso que eu estou dizendo, eu não conheço muito bem, então, mas é possível, sim. Desculpa por essa resposta estranha. Ok. Muito obrigado pela resposta, Hugo. Obrigado. Parabéns. Então, obrigado, Hugo. Obrigado. Vocês estão convidados depois para escrever para o Hugo e fazer críticas, perguntar coisas, sugerir material, comentários. Infelizmente a gente não tem coffee break, né? Coffee break seria esse momento de um pouco depois da... Tem um break, tem um coffee, mas não tem coffee break. Isso é
mostra que a lógica das atividades remotas não é conjuntista, não permite a conjunção. Sempre.